Olá, tudo bem? Vamos começando mais uma aula da EBD. Continuamos aí, seguindo aí com esse trimestre, é o terceiro trimestre de 2022. Estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Já tivemos aí algumas aulas falando sobre as sutilezas, né? E na aula passada, inclusive, nós estudamos sobre a sutileza da relativização da Bíblia. E agora chegamos à lição de número 8. Lição de número 8 diz o seguinte: a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Lembrando que essa aula é a lição de número 8, que presencialmente será no dia 21 de agosto de 2022, próximo domingo, portanto. Eu estou gravando um pouco antes, né? Terminei de preparar minha aula, tudo certinho aqui para lecionar, né? E aí eu aproveito para gravar aqui esta videoaula. Aqui é uma pré-aula, mas a aula presencial é no próximo domingo, dia 21. Eu dou aula na Rua França 615, bairro Vilarejo, Cabreúva, São Paulo, na Assembleia de Deus Aliança de Paz. Você é meu convidado para estar comigo. Bom, vamos à aula então. A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. O texto áureo está em Atos, capítulo de número 2 e versículo 4. Eu acho que você até já memorizou, né? Esse versículo é muito conhecido. E diz o seguinte: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É Atos, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. A doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Isto é a verdade prática, né? Então, repetindo para você aí a verdade prática. A doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Essa palavra distintivo significa um sinal, né? Então, um sinal pentecostal que é mantido pela nossa igreja. Nossa igreja no sentido de que nós somos uma igreja pentecostal. É nesse sentido aí a colocação. A leitura bíblica em classe, né? É importante. A leitura bíblica, né? É onde está embasado todo o nosso conteúdo, nosso comentário. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Que eu não vou ler aqui, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. E também 1 Coríntios capítulo de número 12, do versículo 7 até o 11. Confere aí na sua Bíblia, deixa marcadinho, né? Porque é dentro desses versículos, desse texto, analisando o texto e contexto, é que está baseado todo o nosso comentário que vamos fazer a partir de agora, começando pelo nosso texto áureo, que é o texto maior. Então, o texto áureo, Atos 2 e 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse versículo ele está inserido então no capítulo de número 2 de Atos, do versículo 1 até o 13. E ele fala especificamente sobre a descida do Espírito Santo, né? A descida do Espírito Santo que veio para ficar com a igreja, ficar com os irmãos, porque no Antigo Testamento a manifestação do Espírito Santo era diferente, né? Ela se manifestava a pessoas. A gente vai ver no comentário já aí com mais detalhes. Mas esse texto de Atos 2, do versículo 1 ao 13, ele fala especificamente então da descida do Espírito Santo e tem essa palavra-chave do texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Essa expressão, cheio do Espírito Santo, na realidade, fala do batismo no Espírito Santo especificamente. E você percebe que o falar em línguas, então, é a evidência inicial desse batismo. Então, a pessoa é batizada com o Espírito Santo, os irmãos ali foram batizados
no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, como você queira, tanto faz falar com ou no, aí não tem alteração nenhuma. Então, significa que os irmãos falaram em línguas, e esse é o sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Inicial, porque a evidência depois continua, e ela pode ser vista através, o que prova que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, tem o Espírito Santo, então precisa ser analisada com os frutos. Aliás, com o fruto do Espírito, que está em Gálatas, capítulo de número 5 e versículo de número 22. Você pode conferir aí na sua Bíblia. E também a manifestação dos dons espirituais. Por isso que a leitura bíblica em classe apresenta para nós 1 Coríntios, capítulo de número 12, do versículo 7 ali em diante. Você vai ver a manifestação dos dons espirituais. E nós, como pentecostais, cremos tanto no batismo no Espírito Santo, no falar em línguas e também na atualidade dos dons espirituais, e sem sombra de dúvida precisa ter, claro, o fruto do Espírito, que lá em Gálatas 5 e 22 fala: mas o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, temperança, né? Então esse é o fruto do Espírito. Lógico, não dá, né, para a pessoa dizer que é cheio do Espírito Santo e não ter o fruto, mas também não dá para as pessoas só manifestarem, vamos dizer assim, o fruto do Espírito, mas não ter esse fervor, né? O falar em línguas. Então, essa é a sutileza de muitos aí que negam que não há necessidade. Sutileza. Nós cremos na manifestação do Espírito Santo e no falar em línguas estranhas. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ou a declaração de fé das Assembleias de Deus, eu digo nossa porque eu, no caso, pertenço à Assembleia de Deus, tá? Então, fala sobre a extensão da promessa que o batismo no Espírito Santo, ali em Atos, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 13, é a chegada do Espírito Santo. Os irmãos foram batizados, mas ele pode ser estendido. Então, o derramamento do Espírito Santo veio com um sinal específico, que é o falar em línguas, né? Repetindo lá o texto áureo, então, Atos 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Essa experiência repete-se na vida da igreja. A gente já vê logo nos próximos momentos ali, né? Lendo Atos, você vai perceber, porque Atos é a história da igreja, o desenvolvimento da igreja. Isso se repetiu. Se repetiu já logo, por exemplo, a gente vê com clareza na casa de Cornélio. Pedro esteve lá pregando, né? A gente vê em Atos capítulo 10, do versículo 44 ao 46. E aí Pedro estava lá pregando, dando as explicações sobre o evangelho e tal. E os irmãos ali, aliás, as pessoas ouvindo, mesmo que eles não eram judeus, inclusive, mas eles creram na palavra, estavam ouvindo, eles começaram a falar em línguas. E diz lá em Atos 10, 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Eles começaram a glorificar a Deus falando em línguas. Então veio sobre eles ali o Espírito Santo e, portanto, eles falavam em línguas. Lá em Atos 10, Atos 19, 6, tem também essa expressão mostrando que essa experiência pentecostal prosseguiu, ou continuou acontecendo na igreja. Então lá em Atos 19, 6, diz assim: veio sobre eles o Espírito Santo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então no início da igreja, né, na história da igreja, a gente vê aí a manifestação do Espírito Santo. E nos nossos dias agora, né, tem aí essa sutileza do enfraquecimento, de dizer que não é bem assim, que não precisa ter barulho, precisa ter todo esse movimento. Há quem nega também o falar em línguas, que é um absurdo, eu acho, mas a gente está aqui para comentar sobre a palavra, porque é uma sutileza que vem acontecendo nesses últimos dias dentro da igreja, tá? Então Jesus disse, aliás,
Essa experiência, ainda falando aqui, ela foi proferida, que seria para os irmãos que estavam ali em Jerusalém, em Atos 2, né? Eu ainda estou em Atos 2, principalmente no versículo de número 39. Atos 2, 39 especificamente, a palavra ficou explícita assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, aos irmãos ali, aos vossos filhos, aos que não estavam ali, a todos os que estão longe, que estavam em outras cidades, em outros estados, de repente, em outros países, em outras nações, aos que estão longe, e a todos quantos nosso Senhor chamar. Quer dizer, essa promessa, ela está apontando para o futuro. Nós estamos há mais de 2000 anos de história da igreja, e a gente se encaixa aqui, a todos quantos nosso Deus, nosso Senhor chamar. Minha pergunta para você, irmão: você é chamado por Deus? O Senhor te chamou? Então a promessa do batismo no Espírito Santo é para você, né? Pode receber o batismo, buscar o batismo com oração, com fervor, com fé, com dedicação, com perseverança, com amor, e você pode receber o batismo no Espírito Santo. Lógico, né? A primeira bênção mais importante é a salvação, isso é indiscutível. A pessoa aceita Jesus como Salvador, entrega a sua vida a Jesus. Já foi entendido pelos grandes teólogos, né, que a primeira bênção é a bênção da salvação. Essa é a primeira bênção. E o batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção. Nós cremos assim. Nós, assembleianos, inclusive, cremos assim. Que a primeira bênção e a maior bênção, né, a maior dádiva é a salvação. Que é o que a pessoa precisa. Aceitar Jesus, entregar a sua vida a Jesus, se converter a Cristo e desfrutar da salvação, desfrutar. Mas aí tem a segunda bênção que ela vem para complementar, que é o batismo no Espírito Santo, com o objetivo da pessoa ser revestida de poder para pregar o Evangelho. Porque para pregar o Evangelho de Jesus, há necessidade de ser batizado com o Espírito Santo. Os irmãos lá receberam, porque se eles não tivessem recebido o poder, o revestimento do Espírito, eles estariam, eu diria assim, estavam sem o equipamento, né, para fazer a obra do Senhor. Bem, Jesus disse que a dádiva do Pai para qualquer crente que crê e busca, né? Jesus falou que era para qualquer um, é para todos aqueles que buscam, todos aqueles que crê, né? Tanto faz, homens, mulheres, pessoas de todas as idades, independente de status social, status independente. A promessa do Espírito Santo diz respeito principalmente, inclusive, aos últimos dias, tá? Em Atos 2,17. Não era somente a era dos apóstolos, mas últimos dias se refere também, né? Nós cremos no arrebatamento da igreja, cremos na volta de Jesus, portanto, nós entendemos que estamos também vivendo os últimos dias. Então, esse derramamento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, é para os últimos dias, que começou em Atos 2. É indiscutível isso. Então, não era somente lá. Então, há muitos que acham que era lá, só lá. Não, ela prossegue, né? Como está muito claro em Atos 2,39, como eu falei aí aos irmãos. Lá foi o ponto de partida. O Pentecoste foi o início da dispensação do Espírito Santo, o dia de Pentecoste, Atos 2. Início da dispensação que chamamos aí teologicamente dispensação do Espírito Santo. Ou pode ser chamado também de dispensação da graça, né? Tranquilo. Que no caso é a efusão, né? O derramamento do Espírito Santo. Você vê tem dois textos importantes para essa base que eu estou falando aqui, e o irmão pode ter isso também no seu portfólio aí de comentário. Joel, capítulo de número 2, versículo 28 e 29. Que lá em Joel 28 e 29 diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas
naqueles dias derramarei o meu espírito. Joel 2, 28 e 29. Já Pedro explicando ao povo ali, né, que queriam saber o que é que estava acontecendo, estavam pasmados devido àquele barulho, né? Então Pedro já expressa a palavra fazendo uso desse texto. Você confere isso em Atos 2, versículo 17 e 18. E Pedro diz então: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito, né? Então é muito interessante essas colocações. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Não precisa forçar aqui para entender o texto, né? E nem forçar aqui pecando contra o texto, contra as expressões, hermeneuticamente falando, mas assim, carinhosamente falando, a gente percebe que a profecia lá de Joel diz: derramarei o meu espírito. Então ele veio. Pedro estava tão cheio que já diz: olha, a partir de agora, Deus estava usando ele, dizendo: derramarei do meu espírito. Quer dizer, o meu espírito, o Espírito Santo já veio, e agora ele vai sendo derramado gradativamente a todos aqueles que nosso Senhor chamar. Maravilha! Então, é para mim, é para você o poder do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, o falar em línguas e ser usado nos dons espirituais, ter esse revestimento de poder para cumprir com o chamado do Senhor, que é a ordenança primordial, que é pregar e ensinar a palavra do Senhor. Vamos à introdução então desta aula. Nessa lição bíblica vamos estudar a identidade pentecostal. Vamos ver com detalhe aí sobre a identidade pentecostal e a relação com o Pentecostes bíblico. A gente vai ver a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, tá? Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal, têm aparecido. No meio, não é? Isso aqui não é lá fora, é no meio do movimento pentecostal. Há um esfriamento, né? Por parte daqueles que acham que não há necessidade do batismo no Espírito Santo, não há necessidade do falar em línguas, não há necessidade dos dons espirituais, mas todos aqueles que são pentecostais defendem isso com fé e com base bíblica, que é o que nós estamos estudando aqui. Então, nesta lição nós vamos ver isso com detalhe. No contexto de nossa igreja, o principal erro que está acontecendo, ataque, sutileza que está acontecendo, é a negação da atualidade, inclusive dos dons espirituais. As pessoas criticam. As pessoas que se identificam que não são pentecostais como nós, eles nos criticam, eles negam a doutrina do falar em línguas, inclusive, negam automaticamente aí o batismo com o Espírito Santo. Porque está claro em Atos 2 e 4 que os irmãos receberam o batismo no Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas estranhas ali. Agora, tem aqueles que só querem ficar com a ideia do fruto do Espírito. Meu amigo, é praticamente impossível. Você precisa ser cheio do Espírito Santo e manter isso com oração, com vigilância, com palavra de Deus no seu coração, para que você possa frutificar, ter o fruto do Espírito. Porque senão fica frio e não vai manter isso. É bíblico. Tá bom? Vamos ao tópico de número 1. Tópico de número 1, então. O Pentecoste bíblico. O Pentecoste bíblico. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida das pessoas, né? De diferentes pessoas. Então era diferente. Assim vemos o Espírito Santo do Senhor agindo sobre a vida de vários homens. Eu vou mostrar para você com detalhes aqui, por exemplo, na vida de Bezalel, né? Aliás, a gente já vê a manifestação do Espírito Santo lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2, né? Então você vê lá o texto falando
No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então você vê o Espírito de Deus se movendo. Costumo dizer que o Espírito Santo é um Espírito que se move. Já em Êxodo 31, do versículo 2 e 3, porque esse tópico nós estamos analisando, em primeiro lugar aqui, o Pentecostes bíblico. E a gente vai perceber, claro, né? Pentecoste bíblico, essa relação do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo ele é prometido, só que no Antigo Testamento ele tem diferença. Êxodo 31, do versículo 2 e 3, diz assim, ó: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de habilidade nas artes. Você vê aqui o Espírito Santo enchendo esse homem para que ele tivesse habilidade, mas aparece com destaque a Bezalel e não aos demais. Gideão, né? Também a gente percebe na vida de Gideão, que era o líder, mas os outros não tiveram essa experiência. E lá não coloquei o texto aqui, né? Mas está em Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Mas o destaque aqui é: o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Então o Espírito Santo sempre está agindo para revestir pessoa para um grande trabalho, desde o Antigo Testamento. Na vida de Jefté, você confere isso em Juízes também 11 e 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. O Espírito Santo sobre a vida de Jefté. Então na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, o que acontece? Há uma excepcionalidade da ação do Espírito de Deus. A mudança vai acontecer a partir de Pentecoste. Então lá no Antigo Testamento, de uma forma mais específica, o Espírito de Deus agia, né, para as pessoas específicas, pessoas escolhidas para determinada obras, como, por exemplo, sobre os sacerdotes, sobre os reis e também sobre os profetas. Em Êxodo 28, 41 tem essa confirmação: e vestirá com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos. Tu os ungirá e consagrarás, e os santificará para que me administre o sacerdócio. Então Arão e os filhos receberam ali a graça, a unção do Espírito. 1 Samuel 16 e 4, a gente vê o seguinte, ó: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Então você vê que inicialmente ele estava sobre a vida de Saul, a presença do Espírito de Deus. Já em Reis, 1 Reis 19, 16, tem a expressão: também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. Eu estou falando aqui que o Espírito Santo no Antigo Testamento tem, né, a ação dele específica para pessoas, específica para determinada obra, que é o que é diferente já na Nova Aliança. Tá certo? Por isso que Joel então profetizou, Joel 2,28, há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão. Ainda no tópico de número 1, falando aí do Pentecostes bíblico, no subitem 2, fala o seguinte: agora o Espírito derramado. Que bênção, né? Então no Novo Testamento, as promessas, né, cumprindo lá Joel 2,28, né, que eu já citei aqui por algumas vezes, que acontece em Atos 2, do versículo 1 ao 13. Ali foi o cumprimento da profecia. Então, no dia de Pentecostes, a gente observa que o Espírito Santo foi derramado já com essa expressão, de vinda, né, para vir para ser derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça, idade, né, status social. Isso mostra
a universalização da promessa de Deus. A promessa de Deus é para todos quantos nosso Senhor chamar. Mais uma vez, repito, você foi chamado por Deus, então a promessa é para você. É um privilégio, irmãos. Privilégio de você ser usado por Deus agora no novo pacto. Então, tanto faz homem, mulher, tanto faz. Quebrou, né? Todos têm a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo e pode profetizar, pode pregar a palavra do Senhor. Não é só o pastor, não. Não é só o pastor, não é só o pregador, né? O pregador que tem nome e renome, só ele. Uma certa vez numa aula, um aluno, na aula de teologia, um aluno nos interpelou, né? Nos perguntou o seguinte, que ele ficou muito admirado, que foi num evento, simplicidade do irmão, e viu lá o pregador sendo usado extraordinariamente. E aí ele, que coisa, que bênção, sabe? Muito admirado. Eu falei, não, a gente tem que admirar e orar pelo irmão. Mas eu disse, mas você também pode receber esse poder, ler a palavra, estudar a palavra, e você pode ser usado por Deus tanto quanto ele, porque não há diferença. Então, na igreja do Senhor não tem isso. Eu estou aqui como professor para dizer que os irmãos, sim, devem obedecer seus líderes, né? Isso aqui é hierarquia, é bíblico e também é bonito. Você respeitar o seu líder, você respeitar o seu pastor, você respeitar aquela pessoa que está, sabe, na liderança. Isso é fundamental. A gente não discute. Agora, ser usado por Deus, todos podem. O pastor pode, você também pode, irmão. Tá? Então, a partir do Pentecoste, Deus derramou o seu Espírito sobre todo o seu povo. Agora, todos podem cumprir a missão de proclamar a mensagem do seu reino. Não é um grupo específico. Não tem esse negócio de um grupo específico, pessoas específicas. Todos. O batismo com o Espírito Santo é para todos. O revestimento do Espírito Santo é para todos. Consequentemente, a comissão de Jesus, a grande comissão, é todos. Você pode também. Jesus disse, ide por todo mundo. Ele não falou ali, ide os pastores, ide os evangelistas, ide os apóstolos. Não, todos. Todos nós podemos ir pregar, ensinar a palavra do Senhor. Agora, para ir, precisa ser revestido do poder. Lógico, nem todos vão ser pastor, né, irmão? Nem todos vão ser pastor, pastora, como tem muito aí no nosso país. Mas ser usado por Deus, todos podem sim. Então, o resumo aí do tópico de número 1. O Pentecostes bíblico está ancorado na promessa do derramamento do Espírito. Primeiro eu mostrei aí que o Espírito Santo atuava de diferentes formas no Antigo Testamento, né? Mas que já era prometido. Já era, assim, um enfoque de mostrar que é o que aconteceu daí com o profeta Joel. E há de ser que não é só nós, profetas. Ele vai ser derramado sobre toda a carne. Tópico de número 2. O distintivo pentecostal de nossa igreja. Eu falei no início da aula que a palavra distintivo significa marca. Subitem 1 do tópico 2. A atualidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são reais. O Agostinho de Hipona, grande, um dos pais da igreja, né? Um homem de Deus, ele foi um homem extraordinário, mas ele teve algumas falhas, né? Por exemplo, ele chegou a dizer que o batismo com o Espírito Santo não era para os nossos dias, enfim. Ele introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. E hoje nós temos o grupo dos cessacionistas, né? Então, quem não crê na atualidade do Espírito Santo, nessa manifestação, é cessacionista. Pode ser homem de Deus, pode pertencer à igreja A, B, C, denominação tal, pode ser doutor, mas é do grupo dos cessacionistas. Eu não sou desse grupo, né? Já vou deixar claro. Eu sou do grupo que continuamos, né? É da continuação, cremos na atualidade. No entendimento dos cessacionistas, então, os dons de fato existiram, contudo, na ideia também do Agostinho, pegando essa linha, diz que havia sido restrito somente aos apóstolos. Olha que bobagem. Não, é só para... Ainda tem gente que pensa isso, sabia? Que pensa isso, que o
o dom, né, o poder é só para o apóstolo, só para o bispo, só para o pastor. Que conversa é essa? Todos podem ser revestidos de poder, irmão. Respeite o seu pastor, respeite o seu líder, mas você pode ser revestido de poder. Agora, esse ensino moldou o catolicismo medieval, inclusive, por isso o Agostinho acabou falando, isso aí foi lá nos anos entre 354 e 430 anos, pouco antes aí dos primeiros 500 anos da igreja, né? Então, ele moldou, né, o catolicismo com essa doutrina. Já o movimento pentecostal surgiu posteriormente como resposta a isso, né, a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como exercem. Então, os pentecostais creem na manifestação do Espírito, creem nos dons espirituais, na atualidade, e dão lugar, né? O verdadeiro pentecostal dá lugar ao Espírito Santo. Ele nós chamamos de fogo puro, dá lugar. E dizemos, irmão, dá lugar ao Espírito Santo. Lógico, né? Com decência, né? A nossa igreja emerge na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais. A nossa igreja, torna a dizer, no caso aqui se refere à Assembleia de Deus. Claro que tem várias outras denominações que também são pentecostais e que são da mesma linha, né? Mas especificamente essa Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus, nós, no caso, confessamos que todos os crentes, inclusive, têm o direito e devem, sinceramente, buscar a promessa. Deve buscar, deve crer, sabe? Inclusive ser batizado no Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo. Bom, a declaração de fé, a nossa declaração afirma, ainda que o batismo no Espírito Santo, que com o batismo no Espírito Santo vem o revestimento de poder para a vida e serviço, a concessão dos dons e seus usos no trabalho do ministério, né? Então, para você exercer o seu ministério com dedicação, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Lá em Lucas, capítulo de número 24 e 49, diz o seguinte, e disse Jesus, né? E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Maravilha! E você vê ainda mais textos, né? Como, por exemplo, Atos 1, do 4 ao 8, a gente vê ali a expressão da palavra do Senhor dizendo, e estando com eles, eu gosto desse texto, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Texto maravilhoso, né? Essa experiência maravilhosa é distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. Então, o poder, o recebimento do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, propriamente dito, não tem nada a ver com a salvação. A salvação, quando você recebe a Jesus como Salvador, claro, o Espírito Santo chega e sela você, porque diz lá em Efésios 1:3, na medida que você creu na salvação, creu no nome de Jesus, você é selado com o Espírito Santo. E também Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. De uma vez que você serve a Jesus, entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo está sobre a sua vida. Mas aqui no caso fala de revestimento de poder. É diferente. Batismo no Espírito Santo é diferente do momento somente da conversão. Ainda no tópico de número 2 e o subitem 2 fala então sobre as línguas. As línguas como evidência para os que criticam as línguas estranhas. Ah, não precisa. Bom, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, de 1916, já foi colocado dessa forma. Tem lá a afirmação. O batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunho pelo sinal físico inicial de falar em línguas. Então, na medida que a pessoa fala em línguas, há confirmação
que ele foi então batizado no Espírito Santo, baseado no que está em Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O falar em línguas, neste caso, é o mesmo em essência que o dom de língua. Então, não precisa fazer confusão. Nesse caso aqui é o dom de língua. Recebeu aqui o batismo, está falando em língua, dom de língua. Mas ele só é diferente dos dons, né? É diferente do dom, dos dons espirituais, sim. Diferente em propósito e uso. Agora, nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Os pentecostais da nossa era aí, dos 100, de 1910 para cá, eles nunca tiveram essa divergência. Inclusive os nossos patriarcas, né? Os fundadores das Assembleias de Deus no Brasil, Daniel Berg, Gunnar Wingre, inclusive o Luiz Franciscon, né, que é o fundador da Congregação Cristã do Brasil, né? Eles não tinham dificuldade em entender sobre essa diferenciação. Quando você aceita Jesus como Salvador, recebe o Espírito Santo, mas você precisa de receber a capacitação que é o poder do Espírito Santo. Bem, agora, nós estamos vivendo um momento aí, nos dias atuais, esse ensino tem sido enfraquecido, quer dizer, tem pouco ensinamento sobre essas verdades, e aí a gente vê então que existe uma sutileza por trás de tudo isso. Mas nós estamos aqui para defender a bandeira pentecostal. Como eu disse, é uma sutileza. A sutileza que está por trás disso. De querer dizer que o falar em línguas, de fato, existe. Mas diz que foi só para aquele tempo, para aquela época. Nada disso. Nós cremos na atualidade do Espírito Santo. Só pedir com fé, não duvidar. Porque se duvidar, como diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6 ao 8, se você pedir com dúvida, não vai receber. Então tem que pedir com fé, sem duvidar. Tá bom? Então a doutrina das línguas estranhas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo é inegociável. Vamos continuar defendendo e crendo, é fato, é real. E a gente resume então o tópico de número 2 da seguinte forma: a atualidade dos dons espirituais e as línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo são distintivos da identidade pentecostal. Tópico de número 3, já caminhando aí para o final da aula, fala o seguinte: mantendo a chama pentecostal acesa. Aleluia! Mantendo a chama pentecostal acesa. O subitem 1 do tópico 3 fala o seguinte: fidelidade às escrituras. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era o seu amor e fidelidade às escrituras sagradas. E diz lá em Atos capítulo 2, versículo de número 42, fala o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, né? E também nas orações. Essa era a diferença dos irmãos do começo, né? Os nossos irmãos pentecostais no início de tudo. Agora, já foi dito que o movimento pentecostal surgiu, né? Surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico, porque depois que o Agostinho de Hipona introduziu essa doutrina do enfraquecimento já naquela época, porque ele deixou de buscar, né? Ele deixou de viver o fervor. Torna a dizer, nada contra Agostinho de Hipona, um homem de Deus, piedoso, né? Mas como qualquer outro, cheio de falhas, né? E vários outros homens aí da história da igreja. Agora, se você ler aí a história da igreja, você vai perceber que sempre Deus manteve os seus remanescentes, aqueles irmãos que sempre amaram, sabe? Teve muitas vezes manifestações do Espírito Santo. Agora, o movimento com força mesmo veio a partir então de 1910, um pouquinho antes, 1900, um pouquinho antes, aí o acontecimento
o evento da Rua Azusa nos Estados Unidos, né? Bem, vamos continuando aqui então. A Bíblia é a inerrante, então os irmãos lá amavam, porque tem pessoas que acabam entrando nessa fraqueza de dizer que tem que conhecer muito a palavra, e aí vai conhecendo a letra, e depois se esfria espiritualmente no fogo pentecostal. Isso é conversa furada, né? Isso aí é conversa que não tem cabimento. Está explícito, Atos capítulo de número 2, versículo 42. Os irmãos eram cheios do Espírito Santo. Os irmãos falavam em línguas. Os irmãos estavam em oração. E os irmãos eram amantes da doutrina da palavra de Deus. Então, tipo assim, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você estuda teologia pura, né? Pura, ortodoxa, sem mistura. Você ama o Espírito Santo, você continua sendo pentecostal. Essa que é a verdade. Então, a Bíblia é a inerrante, é a infalível palavra de Deus. Sem dúvida, o afrouxamento, sim, da doutrina. Se a pessoa não tiver amor às escrituras, começar a pregar a palavra de Deus, sabe, querer tirar textos, saber omitir textos, aí não, né? Aí não dá. Aí ele vai negar mesmo, ele vai negar a atualidade dos dons espirituais. Então, os que negam o poder do Pentecoste é porque estão omitindo textos bíblicos como esses que nós estamos trabalhando aqui. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existe por conta da negação. Então, na medida que as pessoas começam a negar, omitir textos extraordinários das Escrituras, claro, vai entrar aí, inclusive, por heresias. E eu estou para dizer que o enfraquecimento pentecostal, olha, está caminhando para uma heresia. Como dizia um certo teólogo, as escrituras não precisam de penduricalhos. Nós precisamos voltar às escrituras com amor, com dedicação, crer na palavra por inteira, como ela diz, viver a palavra. Quem vive a palavra ora, quem vive a palavra busca, quem vive a palavra crê nos dons espirituais, crê também na bênção da prosperidade, por que não? Mas, acima de tudo, no poder do Espírito Santo. E o último subitem do tópico 3 fala o exercício dos dons espirituais. Então é o seguinte, como nos dias do profeta Samuel, em que as visões, né, não eram mais frequentes, assim também os dons espirituais nos nossos dias, né, parece ter-se algo extremamente, parece que está raro mesmo no meio dos pentecostais. Parece que você não vê, né? Então, tomemos cuidado com isso, temos que orar, buscar a Deus. Não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. E não tem manifestação dos dons espirituais, inclusive batismo no Espírito Santo, sem oração, sem busca no altar, sem palavra de Deus. O movimento pentecostal, o movimento não pode existir somente com uma doutrina árida, né? Seca, só letra, só, sabe, etiqueta. Até para adoração tem aqueles que acabam dizendo que o culto tem que ter etiqueta, tudo na liturgia e não sei o quê. Olha, tudo tem que ser feito, o culto a Deus, ele é com ordem e decência. Mas é imprescindível ser fervoroso, sim. Se desprender um pouco do negócio de etiqueta, sabe? A liturgia às vezes atrapalha. Então, vamos lá. O medo de possíveis abusos, né? Então, aqueles que acabam dizendo que tem que ter etiqueta, que precisa ter postura, porque tem medo dos abusos. Porque tem muita meninice e tal. Verdade, abuso não. Então, a palavra de Deus diz tudo com ordem e decência, e inclusive com relação ao culto. Ordem e decência. Agora, não é porque tem os abusos, e vamos dizer nesse caso aqui, as meninices e tantas outras coisas, que
nós vamos rejeitar aquilo que é verdadeiro, inclusive a verdadeira manifestação do Espírito Santo. Então não é porque existe as falsas, né, que não tem verdadeiro. Então, muito cuidado com isso. Resumo do tópico de número 13, então, fala o seguinte: a fidelidade às Escrituras e o exercício dos dons são instrumentos espirituais para manter a chama pentecostal acesa e atual para a igreja. Conclusão da aula: nesta lição, então, vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Movimento pentecostal tem apoio bíblico, tem respaldo bíblico. Vimos também nesta aula que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Então, pela história da igreja, desde Atos 2, a gente vê aí a manifestação do Espírito. Então, não é nada de novo, não adianta ter aí os carnais para nos criticar. Isso fez consciente de sua missão, né, o movimento pentecostal. Contudo, após um século ao seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Aqui estamos falando especificamente de 1910 para cá. Nós estamos em 2022, então nós estamos falando desse tempo, desse último centenário. Parece que está acontecendo aí um esfriamento com relação ao movimento pentecostal. Mas eu sou um dos pregadores e professores que estou aqui para levantar a bandeira pentecostal à luz da palavra de Deus. Mas não é só eu não, você também, irmão. Você que está assistindo minha aula até este momento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvio teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. Como eu disse, na medida em que as pessoas deixam de ler a palavra de Deus, deixam de orar, deixam de buscar a Deus com fervor, a tendência, e também dá lugar à carnalidade e tantas outras coisas, claro que vão enfraquecer. Mas nós estamos aqui para dizer que somos pentecostais com amor e com dedicação. Ficamos por aqui, muito obrigado pelo carinho, você que ficou na minha aula até esse presente momento. Se você ficou, eu entendo que você tem gostado aí das minhas aulas. Então, por favor, deixa aquele joinha lá, tá bom? E se puder, deixa um comentário. E se puder, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? E se você quiser estudar comigo presencialmente, eu estou na Rua França 615, Cabreúva, São Paulo. Beleza? Forte abraço para você, ficamos por aqui, até a próxima aula.